Vocês viram, gente? Ela chegou, ela não enxergava, gente. Olha que história. Ela não enxergava, ela não andava. Você tem noção? E essa moça, gente, eu vou passar o Instagram dela para vocês conhecerem. Essa moça tá linda hoje, ela fala, ela enxerga. Que história! Eu digo que, olha, o milagre do Senhor realmente, quando a Quando a gente gente cuida da cuida da gente, gente, é, quando você quando você estiver estiver vendo a vendo a Fabi, Fabi, bota bota aqui, aqui, sim, tô sim, tô vendo. vendo. Pronto, eu voltei. Vocês estão Vocês vendo estão a vendo a Fabi, Fabi, gente? gente? Entrou aí. Entrou aí. Fabi Fabi entrou. entrou. Fabi, Fabi, que que história, história, nossa. nossa. Quer dizer que você não enxergava, do nada parou de enxergar? Na verdade, eu comecei a ver tudo dobrado. Eu tinha que fechar o olho e foi muito angustiante, porque antes do diagnóstico vir, ele já estava achando que era um tumor no cérebro. Tudo que eu ia fazer exame, cada vez mais eu voltava mais assustada, porque eles não sabiam, né? A esclerose múltipla era muito, muito nova ainda, 10 anos atrás, tinha poucos casos. E aí eu ficava sempre com notícias horrorosas, nada era bom, né? E aí mais angustiada eu fui ficando. Da medicação, eu comecei a entrar com a medicação enquanto eles não sabiam, no corticoide, né? Então eu tomava pulsoterapia e aí eles queriam prescrever também remédios controlados, porque eu fiquei no nível de ansiedade muito alto, né? E o que que aconteceu? Tem gente perguntando aí pelo WhatsApp se eu tô aqui ao vivo aqui. Não dá para responder. Eu estava tentando responder antes, mas aí eu fiquei um tempo angustiante, esperando o diagnóstico. Quando o diagnóstico veio, eu entrei no tratamento. E é bem interessante, né, Dan? Porque quando as coisas acontecem na vida da gente, a gente, depois que passa, a gente deixa para lá, né? A gente pensa assim, foi tão rápido. E outro dia, eu juntando meus exames, e eu tinha uma cadernetinha que eu tinha que registrar todo dia a aplicação que eu fazia. Eu fazia aplicação de injeção dia sim, dia não, para manter controlada a minha saúde, né? Minha mobilidade, tudo, para não dar necrose no corpo. Então, meu corpo era todo marcado, era todo roxo. Nossa. E se eu viajasse, eu tinha que levar o tudo comigo. E aí eu achava que isso tinha acontecido depois do passado, sei lá, durante um ano. E eu levei uma surpresa quando eu fui mexer nesse material ano passado, que minha mãe achou. Eu fiquei 3 anos, Dan. Eu fiquei 3 anos fazendo tratamento e vivendo assim um momento de muita tensão emocional. É como se assim, eu fiquei num ciclo que eu não conseguia sair desse ciclo. Mesmo com todo o tratamento alopático, injeções e remédios, né? E aí eu gosto muito de abordar o tema porque a gente hoje está falando muito sobre saúde, sobre se alimentar bem, fazer atividade física e tal, mas a gente esquece muito dessa parte emocional, que é o gatilho para destruir a nossa saúde, porque a pessoa pode fazer tudo certo, ser vegetariano, praticar atividade física, mas se as emoções não estão sob o controle, eu costumo dizer, se a chave das emoções não está na sua mão, qualquer pessoa acessa você e faz uma bagunça na sua vida, né? Emocionalmente falando, né? Eu achei interessante o que você acabou de falar sobre as as emoções, né? emoções, né? Hoje a Hoje gente a tem gente tem visto que visto que 90% das 90% das mulheres mulheres hoje hoje brasileiras brasileiras estão estão sofrendo sofrendo com com algum algum desafio desafio emocional. emocional. E E só que, só que, infelizmente, infelizmente, existe uma existe uma porcentagem porcentagem dessas dessas 90% de 90% de mulheres, mulheres, elas elas infelizmente infelizmente só só 5% 5% procuram procuram atendimento, atendimento, procuram procuram qualquer qualquer tipo tipo de de algo que algo que possa possa ajudá-la. ajudá-la. E E o que o que que fez com fez com que você que você procurasse procurasse ajuda, ajuda, Fabi? Fabi? Porque de Porque de repente repente você viu você viu ali, ali, estava em estava em cima de cima uma de uma cama, cama, você não você não enxergava. enxergava. Mas o que que Mas o que fez com que fez com você que você falasse falasse assim, eu assim, eu preciso de preciso de ajuda, ajuda, preciso sair preciso dessa sair dessa situação? situação? Eu sou assim cristã, né? E vivia, eu digo que eu vivi uma religiosidade, como muita gente pensa que é cristã, né? Mas
não vive uma vida com Cristo, né? Vive uma vida de religiosidade. E, e aí nessa época que eu fui me tratar, eu saí da cidade, eu morava em Copacabana, eu fui para uma área de sítio, e aí eu fui viver os remédios mais baratos, mais em conta e mais funcionais que existem, que são os 8 remédios naturais, né? Eu pegava. Fabi, Ah, você Você tem tem um um fone? fone? tenho, tenho sim. Porque Porque eu acho eu que vai acho que vai melhorar, melhorar. porque a Porque a pessoa tá pessoa falando tá que tá falando que tendo tá tendo eco. eco. Ah, tá. Deixa eu só me dar uma licencinha rapidinho, Fique à Fique à vontade. que vontade. eu vou pegar aqui. Gente, que Gente, que história, história. olha Olha isso. isso. Quantas Quantas pessoas pessoas estão estão sofrendo sofrendo com com problemas problemas emocionais emocionais e e não não cuidam? cuidam? E E olha o que olha o que pode pode acontecer. acontecer. E a minha E a minha pergunta para pergunta para você você é: é: o o eco é eco só é no só no áudio que áudio sai que da sai voz da da voz da Damares? Damares? Nossa, Nossa, Ana, Ana, vamos lá, vamos vamos lá, vamos resolver isso resolver aqui. isso Vamos aqui. trocar Vamos de trocar de fone fone agora, agora, né? né? Será que é o Será que é o fone? fone? Deixa eu ver se consigo outro fone aqui. Pronto, voltei com fone, Dan. Você acredita? O fone tá no... Vamos ver se vai melhorar agora? Melhorou, pessoal? Sim ou não? Te ouço bem. Vamos ver se as meninas aí. Ok. Pode falar. Pronto. Então, Fabi, você mudou, saiu de Copacabana e você foi para o interior? Isso, fui para um sítio e fui viver da maneira mais simples possível. Acordava cedo, pegava um solzinho da manhã. Eu não conseguia andar muito na época, né? Então eu me obrigava a ir numa vendinha que ficava 1 quilômetro mais ou menos do sítio, a pé, para eu caminhar, né? Pegar sol, respirar o ar puro e comprar. Eu comprava assim banana, eu comprava assim a minha refeição do dia para caminhar. E aí fazia essa atividade física, né? Fazia um devocional, começava a ler a palavra, meditava um pouco, né? E aí eu comecei, e aí eu também parei de ver televisão, mas eu gostava muito de assistir a Novo Tempo. Então, só assistia a Novo Tempo, e na Novo Tempo eu comecei a ver sobre o tema do perdão, uma semana lá falando, sobre a importância de a gente perdoar as pessoas, né? E aí eu ficava meditando naquilo que eu via e falava, gente, eu acho que. E eu fui, assim, cada vez do tempo ia passando, eu ia ficando cada vez melhor. Eu dormia super cedo também. Eu ia dormir com as galinhas, tipo 6, 7 horas eu já estava na cama já. Então eu conseguia acordar na madrugada, e conseguia fazer assim, um devocional bem legal. E eu digo que foi o momento que eu comecei a viver um romance com Deus, porque eu acordava na madrugada, e aí eu conversava com Deus, assim, olhando para o céu, eu tinha minha agenda de oração, assim, de agradecimento, né? Foi um dos maiores remédios que eu tive foi a gratidão, porque diariamente eu fazia várias gratidões, assim, de coisas que estavam acontecendo, né? Mas aí, finalmente, eu percebi que tinha alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa para avançar, né, nessa questão emocional. E aí, eu me dei conta quando eu vi na Novo Tempo uma pessoa falando sobre uma ferramenta lá, e eu comecei a escrever cartas para algumas pessoas que estavam distantes, que eu precisava perdoar, mas que estava escondido aquela coisinha lá no fundo, né? E aí eu escrevi algumas cartas e tinha uma pessoa pontual que eu precisava perdoar, mas eu não queria perdoar. A questão é essa. Eu precisava, mas não queria. E aí eu costumo dizer que eu apresentei o meu caso a Deus como se eu fosse a minha advogada de defesa. Eu comecei a falar, Senhor, aconteceu isso, 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 o Senhor sabe, o Senhor viu, o Senhor estava lá, o Senhor sabe que essa pessoa me humilhou muito, eu não merecia passar pelo que eu passei, e fui falando tudo. Aí quando eu acabei todos os meus argumentos, né, eu falei, não tem mais para onde correr, porque eu já apresentei minha causa, e eu já fui a minha advogada, apresentei a causa para o juiz lá,
Mas eu tinha que tomar uma decisão ali, porque eu sempre falo que o perdão, ele é uma decisão. É bem simples, assim, a nossa porcentagem com Deus é 0,001%, né? Mas a gente precisa fazer, né? E aí eu decidi, eu falei assim, apesar de tudo isso, eu decido perdoar. E assim, foi uma experiência tão grandiosa que eu nunca passei por nada na vida. Quando eu falei decido, é como se tivesse saído assim um tampão de dentro de mim, assim. E eu fiquei sem ar, assim, fiquei sem ar, fiquei até sem respirar e comecei a chorar como eu nunca chorei na vida. Mas assim, depois de tudo que aconteceu, a sensação de alívio, de paz, de tranquilidade e de refrigério foi tão grande também que eu nunca assisti na minha vida, que eu falei assim, gente, era tão simples e eu estava postergando essa decisão, eu estava demorando a decidir, tomar uma decisão, ter uma decisão importante, né? E era muito simples. E aí, depois disso, eu digo que a minha cura mesmo foi nesse dia, assim, essa foi a cereja do bolo, assim, eu já estava me sentindo melhor depois de alguns meses, né? Mas faltava isso. E aí Deus me apresentou. Muita gente pensa assim que o perdão é você ir até a pessoa e dizer assim, eu te perdoo. Não, porque às vezes a pessoa nem sabe o quanto te ofendeu, não tem nem ideia. Então, o perdão, na verdade, é uma decisão que a gente decide com a gente mesmo e apresenta para Deus, dizendo assim, ó, eu perdoo. E eu estava até meditando um pouco hoje, antes de a gente fazer essa live, como está lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus está ali à porta e ele pode entrar, ele tem todo o poder de atravessar a porta, ele tem o poder de abrir a porta, mas ele não utiliza nenhum poder dele, ele simplesmente se comporta como ele é, um cavalheiro. Ele está lá, disponível, acessível, mas ele ainda assim respeita a gente, bate e espera que a gente abra a porta. A porta, eu costumo dizer que é isso, é a decisão de a gente pegar e dizer assim, ok, Senhor, apesar de tudo que aconteceu, eu estou decidida a abrir a porta do meu coração, a perdoar pessoas que passaram por ele e me magoaram, e deixa o Senhor entrar. Porque o mais bonito de tudo isso é que ele entra e ele ceia com a gente. E eu penso que esse ceiar é o relacionamento de intimidade que a gente consegue compartilhar com ele. É a gente ter esse momento, porque ele diz que a gente ceia com ele e ele ceia com a gente. Então, é uma total interação. A gente só tem condição de interagir com Deus e realmente dizer que está tudo resolvido na nossa vida quando a gente está disposto a perdoar, amiga. Porque se a gente não der esse passo, não tem, sabe, não tem nada, 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 nada que vá mudar. Muita gente está travada, eu vejo assim, infelizmente, no consultório, pessoas que têm uma vida triste, uma vida que poderia ser diferente se a pessoa tomasse decisão de perdoar. E a lista vai grande, amiga. Ex-marido, os principais, campeões, os tops Os da tops lista também. são ex-marido, mãe, pai, e filho nunca entra nessa lista, mas os tops de campeões aí são ex-marido, pai e mãe. Porque são as pessoas que mais convivem com a gente, as pessoas que estão mais perto, as pessoas que a gente mais espera também, né? As E pessoas que a gente mais ama, eu costumo dizer assim, que as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que mais têm a gente dá o poder para elas, né? De nos sim, machucar. Agora, Fabi, depois que você passou por esse processo, né? Que você entendeu aí a grandiosidade do perdão e que, além disso, né? Buscar hábitos saudáveis, que você teve que sair, ir para uma cidade menor para cuidar realmente da sua saúde. Hoje, né, vendo tudo isso como passou, como é que você lida, né, hoje com os relacionamentos? Porque as pessoas, elas, por exemplo, você falou aí dos tops, né? Ele, infelizmente, nem todos, né? Nem todo parceiro, e a gente que é casada, a gente sabe disso, né, amiga? Nem todo parceiro, ele consegue olhar para a história, e a gente estava hoje conversando com
assim, conversando com algumas pessoas de mentoria, e aí eu achei bem interessante que uma das moças falou assim para mim, Damares, eu sei que muitas pessoas têm conflitos aí, têm dúvidas sobre a constelação, principalmente as pessoas que são cristãs, e ela me falou assim, Damares, preste atenção na Bíblia, que Deus colocou lá, inclusive, a genealogia. Por que Deus colocava a genealogia? Porque a influência das pessoas, os teus antepassados, tem influência, sim, na tua vida. E aí, quando a gente começa a falar de pai, de mãe, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, como é que é hoje você olhar, né, ainda mais aí você fez um pouquinho da análise corporal comigo, né, como é que é você olhar para sua mãe, para o seu pai, ver que são assim os nossos amores, né? Eu amo a minha mãe, amo, né, o meu pai, apesar de não estar mais, mas amo a minha mãe. Mas assim, mesmo assim, a gente percebe que talvez por não buscar conhecimento, né, como foi a criação e por tudo aquilo que ela aprendeu com a mãe, né, que foi. Como é que você vê isso, a questão do perdão com essas pessoas mais próximas, né? Já que você já entendeu na tua vida aí o peso de você não perdoar. Sim, a gente tem, assim, é um desafio. Às vezes eu digo que a religiosidade atrapalha a gente no sentido de não entender bem o que Deus fala. Eu acho tão bonito porque na palavra Deus sabe e Deus sabia do peso que os nossos pais teriam na nossa vida, que você vê que embora seja um mandamento, no mandamento ele não fala nem ame os seus pais. O mandamento diz honre os seus pais, né? Respeite os seus pais. Porque Deus já sabia que o relacionamento, enquanto principalmente a gente ainda é filho, às vezes é um relacionamento muito conflitante, né? Mas é possível sim a gente ter um entendimento de que eles estão. E eles fazem, e hoje eu entendo muito isso. Eu tenho, assim, tinha, né, altos conflitos com a minha mãe, porque ela tem um temperamento extremamente forte, dominante, e a gente batia muito de frente. E hoje eu entendo, eu tenho essa clareza, e não misturo mais, porque também a minha vida era muito misturada com a da minha mãe. Eu não conseguia me identificar muito, eu era muito misturada. Então, o que ela falava para mim era um pouco lei. Então, eu acreditava que o que ela falava estava certo, que tudo o que ela falava estava certo, que ela sempre tinha razão. E nisso eu perdi um pouco da minha essência, porque eu me misturava um pouco, me magoava demais, eu deixava assim a chave das minhas emoções sempre na mão dela. E eu gosto muito da palavra autorresponsabilidade, porque quando a gente entra nesse pé de autorresponsabilidade, ninguém é vilão, é algoz na nossa vida. Porque eu sempre falo, a gente, todos nós, vítimas, todos nós somos do que Satanás fez com esse mundo. Todos nós somos vítimas do que Satanás fez. Então, portanto, ninguém está num pé de, eu sou mais vítima. Não. A gente pode ser autorresponsável e a gente só deixa passar aquilo que a gente permite. Por exemplo, eu já não... até um tempo atrás, eu não entendia, me ficava magoadinha com algumas coisinhas. Não, a gente só fica magoada se a gente permitir. Coisas assim que minha mãe falava no passado, porque mãe conhece a gente, né? Muito bem, né, Dan? Sabe? Então, elas sabem aonde acessar. E, nossa, minha mãe tinha um poder de me acessar e de me tirar do sério, de fazer eu chorar, ficar arrasada. E quando eu entendi que não tinha a ver com o que ela falava, mas com o que eu sentia em relação ao que ela falava, aí eu falei, opa, então existe aqui uma possibilidade de eu me posicionar diante dela, principalmente diante de mim, porque quando a gente tem um autoconhecimento, a gente sabe se posicionar para saber até onde a gente pode ir e até onde a gente permite que a pessoa atinja a gente, né? Então, aí depois disso, é um abraço, porque ninguém mais tira do sério. Às vezes, também estava conversando no dia lá da minha avaliação, né? Porque, assim, a vida é um desafio. A gente vai vencendo alguns desafios e aí aparecem novos desafios. E a gente precisa avançar. E uma coisa que eu tenho aprendido, Damares, é que muita gente... Eu era muito paz e amor. Não, paz e tudo que era pela paz. Mas, infelizmente, às vezes, a gente precisa se posicionar.
E algumas vezes a gente vai ter que abrir um pé de guerra para se posicionar e dali para diante a paz ser restabelecida. Depois da nossa avaliação, houve esse momento de guerra, mas foi fundamental para que dali as coisas se realinhassem, né? Porque a gente vai, a vida, é que eu falo, eu passei por esse experimento forte de ter que perdoar, mas na verdade a gente tem que perdoar constantemente. No casamento, então, é um local que acho que foi feito para a gente perdoar. No casamento, né? Perdoar o nosso cônjuge, porque é constante as ideias diferentes e tudo. Então, assim, é um grande desafio, mas que pode ser superado, eu acredito, né? E, embora tenham escrito, nossos pais tenham escrito uma história, a gente não é obrigada a seguir uma história do que eles escreveram e do que eles determinaram e querem que a gente siga ou faça, enfim. Bem interessante isso que você falou, Fabi, porque assim, ó, lá em Mateus, para aqueles que gostam de ler a Bíblia, eu sou uma leitora, então assim, ó, em Mateus 10:34 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, eu achei bem interessante que depois da análise, Fabi, depois da análise, já é assim, várias pessoas fizeram, eu já fiz várias pessoas, mas tem algumas pessoas específicas. Teve uma pessoa que assim que terminou a live, pegou a chave do carro e falou pro marido assim, ó, não enche meu saco, eu preciso sair agora, eu preciso cantar, eu preciso me distrair. E aí o marido me ligou e falou assim, o que você fez com a minha mulher? Eu achei interessante que você falou isso, só que eu vou te falar uma coisa, depois que essa pessoa fez isso, e é uma pessoa muito querida para mim, sabe? Ela simplesmente, em menos de 2 semanas, ela arrumou um emprego. Ela já trabalhava, mas ela arrumou um emprego ganhando quase 3 vezes mais, depois da análise. E o casamento dela mudou. O relacionamento com os filhos mudaram. Então, muitas vezes a gente acha, eu achei bem interessante, a gente acha que, eu sou cristão, a paz e amor, e realmente Isso. vai ter momentos que você precisa se posicionar. E posicionamento, gente, dói. Os outros não vão achar, tá tudo bem, a Fabi mudou. Não, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você teve que se posicionar no seu casamento com a sua mãe. Sim. E isso traz conflito, mas isso traz um alívio interno, não foi? Sim, porque assim, as pessoas não podem misturar o seguinte, posicionamento não é barraco, Damares, né? Aquele barraco que só dá discussão, briga e depois não tem resolução. O posicionamento, ele tem que vir recheado também de uma interação com Deus e pedir, né? Sabedoria a Deus. Eu tenho os meus mentores também que eu converso, tem pessoas que, né, me dão um suporte aí, mas eu sempre levo ao Pai as coisas que eu tenho em mente. Eu falo assim, Senhor, é isso, eu penso assim, eu não sei se está certo, eu só me dê a oportunidade, se for possível, de tentar resolver esse conflito. Tem outra coisa também, às vezes a gente pensa assim, eu vou resolver esse conflito. A gente não é super mulher, entendeu? A gente está vivendo uma era que a mulher, empoderamento feminino, as mulheres estão cheias de si. Não, vai ter coisas que não é da sua alçada, você resolve internamente com você, por exemplo. Existem pessoas que, numa esfera de que você se posiciona, a pessoa não aceita, fica chateada com você e até de mal. Só que você não pode fazer nada. Então, nesse posicionamento, houve um certo conflito familiar que resultou até de não quererem falar comigo. Eu intercedo, oro e já expliquei claramente. Falei, olha, é uma questão de posicionamento. E o posicionamento, ele de fato, ele traz um incômodo porque as pessoas ficam felizes enquanto você diz sim para tudo, né, Damares? Tem outra questão também. Eu dizia sim para tudo, sabe por quê? Porque até um certo ponto eu me sentia culpada por uma história do passado. Esse conflito de perdão foi com a minha mãe. E aí o que aconteceu? Para mim, não queria, e eu até assim, não abria muito, eu tenho até conversado com você isso, né? Quando eu falava de perdão, eu contava meu testemunho nas palestras, na igreja, sempre que eu falava do perdão, todo mundo pensava que era meu ex-marido, que aconteceu porque foi quando eu descobri a doença e houve a separação.
todo mundo pensava isso. Só quem é muito próximo a mim sabia que essa questão do perdão era com a minha mãe. E também por uma questão de não querer expor minha mãe, porque a mãe tem uma imagem muito blindada. É feio a gente falar que tá brigado com a mãe e tudo mais. Então, eu não expunha. Estou até abrindo pela primeira vez aqui nessa live esse assunto, que a pessoa era minha mãe. E aí, uma vez eu conversando com meu marido, eu falei assim, poxa, eu não sei por que eu não consigo contar que é minha mãe, que é a pessoa que eu penso. Sempre falo a pessoa, mas fica aquele interrogação de quem é a pessoa. E aí meu marido falou assim, isso é porque você ainda não se perdoou em relação a isso. Aí eu levei aquele susto, falei, gente, eu falo sobre os outros perdoarem, mas aí quando é para eu falar, quando é para mim perdoar, eu não me perdoo, né? Então eu falei assim, gente, aí eu comecei a trabalhar isso com Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso me perdoar, porque o que passou, passou. Como eu falei, não existe vítima, não existe algoz. Eu fui responsável por algumas coisas que eu causei mágoa na minha mãe. Minha mãe, infelizmente, também causou mágoa, então foi uma troca de tiro, uma troca de tiro. E todo mundo saiu muito magoada, sequelada. Mas no final, podia ter um final feliz, mas eu precisava me perdoar, porque Deus já tinha me perdoado em relação a isso, né? E até minha mãe também. Então, no final do ano passado, embora eu já tivesse entendido que eu estava perdoada, eu não tinha posicionamentos importantes, porque de alguma maneira eu vinha com esse papinho de paz e amor, e aí, tipo assim, ainda com aquele sentimento de culpa, eu dizia sim para tudo. Até que eu falei assim, opa, não, tem coisas que eu preciso me posicionar. E eu vou me posicionar. E quando eu me posicionei, ainda mais, o bicho pegou. Porque houve choro e ranger de dentes na família. E eu fiquei muito feliz porque Deus me deu tranquilidade. Foi assim, tudo muito corrido, porque foi exatamente quando eu já estava me planejando para sair do Brasil. Então eu pedi, Senhor, eu não quero sair e deixar um clima ruim, né? Que às vezes a gente fica assim, vou sair e tal. Eu não quero deixar um clima ruim. Então, eu pedi muita sabedoria para Deus e Deus foi fantástico comigo, Damage, porque um pouco antes de sair, minha mãe quase não escreve cartas para mim, faz elogio e tal. Ela escreveu uma carta linda, mas na verdade era uma carta que estava escondida dentro de um livro lá que eu peguei, um caderninho, e achei a carta. E quando eu li a carta, eu fiquei tão tocada, tão emocionada, que eu tinha um cartão também, que eu tinha comprado para ela e não tinha escrito, porque eu estava meio vazia de sentimento. E eu escrevi, acho que um dos cartões mais bonitos que eu escrevi para ela, um pouco antes de ir. Então, apesar de tudo que aconteceu, eu vejo que Deus permitiu que eu tivesse esse fechamento bonito através desse cartão que eu deixei para ela. E a gente tem se falado, assim... Entendo até que essa distância geográfica me fez muito bem, e para ela também, porque a gente se ama, mas às vezes a gente se ama, mas essa proximidade, às vezes, geográfica atrapalha a gente, porque uma quer cuidar da outra demais, sem a outra estar pedindo, né? E acaba invadindo. Mas, assim, foi fantástico o fechamento desse posicionamento, e o outro posicionamento que foi fantástico foi com o meu marido, que eu tive depois da avaliação aí da análise corporal. Da análise corporal, porque eu não estava inteirada de algumas coisas e a análise corporal me fez dar conta. Porque a gente fica tomando conta de uma opção de coisa, até que a gente fala, pô, tem alguma coisa errada, o que é que está acontecendo? Então vamos observar isso aqui também. Então, preciso. Então, para mim, no ano de 2020, a palavra de ordem é posicionamento. A gente precisa ter um posicionamento com os nossos pais, com o nosso marido, e o posicionamento é isso também, repito. Muitas vezes eu sou uma lady, falo baixinho, mas o posicionamento, às vezes, a Mari vai exigir que a gente grite mesmo, que ouça a nossa voz, porque às vezes a pessoa, enquanto você está naquela frequência, a pessoa, não, ela tá. Agora, quando você sai daquela frequência, você faz, a pessoa, opa, que isso? Você leva aquele susto, né? Opa, tem uma leoa aqui, só você fica igual a gatinha, só minhando. Aquela mulher que fica assim, só falando. Aí fica até chato. Aquela mesma frequência deixa o homem com sono e deixa o homem assim, tanto faz. Agora, quando você dá um rugido, ele leva aquele sopa, o que está acontecendo aqui? Tem uma leoa aí, deixa eu me cuidar, porque tem uma leoa aqui, e leoa se posiciona. Dá para ser gatinha e dá para ser leoa, né?
Que lindo! Fabi, eu gostei muito, tudo que você está falando é fantástico, muito, muito, muito bom. Eu gostei muito do que você falou, posicionamento. Depois que eu conheci a análise corporal, Fabi, eu comecei a me posicionar perante, inclusive, a minha mãe, perante, inclusive, a minha sogra, perante o Opa! meu esposo. E foi assim, eu vou ser bem sincera, foi libertador. É, Porque as pessoas, e assim, eu falo com muito amor, sabe, Fabi? A sim, sogra, a mãe, o genro, né? Eles não sabem, o esposo, cada um sai de uma cultura, sai ali né, da família ali, da mãe, né, que foi criado ali. E aí, quando a gente casa, eles não entendem muito bem que eles vão ter que pegar um pouco dos pais e formar a sua família. E aí, quando você casa, aí vem mãe, pai, sogra, e todo mundo quer se enfiar dentro das decisões que é apenas do casal. E sim. aí começa, por exemplo, essa semana, gente, muito engraçado, eu vou compartilhar com vocês, gente. O meu marido falou assim para mim, amor, olha só, minha mãe me mandou uma meditação lá da igreja dizendo que eu tenho que todos os planos que eu tiver que fazer com você, eu tenho que compartilhar primeiro com ela e com o meu pai. Ele já tinha feito análise corporal, amiga. Aí ele olhou para mim e falou assim: esses pitaqueiros. Aí, assim, se fosse em outra época, amiga, ele falaria assim: nossa, amor, olha. Então, assim, foi muito bom a análise corporal para ele, porque libertou ele de algumas Sim, coisas. E que, assim, eles não fazem por mal, sabe? fazem Eu mal. vejo que a minha mãe não faz por mal, né? Mas, assim, eles aprenderam uma cultura diferente da nossa. E a Sim, gente hoje recebe orientação que realmente, igual, gostei muito que você falou, nós não somos mulheres maravilhas, nós não somos mulheres aí que aguenta tudo. A gente precisa realmente já começar de vez em quando, não sempre, né? Mas falar, né? Para as pessoas, ó, tá me incomodando, você tá me incomodando, sabe? Marido, me ajuda mais, ô, sogra, deixa seu filho longe, fica um pouco mais longe. Mãe, dá uma segurada aí. Então, assim, só que dentro hoje, inclusive, da cultura brasileira, é muito desafiador, né, Fabi? Você sim, tá aí, você pode até ver diferentes relacionamentos, né? sim. Porque assim, no Brasil ainda tem essa questão da igreja, de como eles, o pastor se mete, um líder de departamento, como a gente acaba fazendo parte de uma irmandade, a igreja acaba sendo uma extensão da família. Então, com esse evento também das mídias sociais, as pessoas se expõem um pouco de várias maneiras, e aí outras pessoas entram também querendo dirigir, direcionar. Então, quando a gente fala posicionamento também, o posicionamento ele tem muito a ver com autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde o que eu posso falar, o que me faz bem e o que me faz mal. Aí, a partir disso, eu ponho os meus limites para algumas pessoas. Para algumas pessoas, eu vou ter que dizer claramente: ok, você só vai até aqui. Algumas pessoas não entendem quando você fala isso. Não, você só vai até aqui. Por exemplo, existe pais e mães que você fala, oh, por favor, não se meta, isso aqui. Só que eles não entendem e continuam insistindo. Então, alguns pais, por exemplo, assim, amo minha mãe também de paixão. Mas a minha mãe, ela aprendeu a se virar muito cedo, ela foi órfã com 5 anos, então ela teve que ser dona da vida dela ali, senão engoliam ela. Então, ela vai com tudo para cima. Então, se eu não me proteger, me preservar, e às vezes essa proteção era, na época que eu estava no Brasil, me afastar. Infelizmente, você vai falando para a pessoa não quer, você se afasta. E aí, né, com algumas pessoas, você vai ter que viver esse distanciamento. Você se aproxima e se afasta. Se aproxima. Nada de errado com isso, você continua amando a pessoa, você continua intercedendo para a pessoa, mas para que não cause estresse para a pessoa e para você, às vezes você vai ter que lidar assim. Pessoas também que se dizem amigos, gostam de se meter, gostam de dar pitaco, a gente tem que ter um posicionamento de dizer, olha, amiguinho, eu amo você, mas esse assunto aqui realmente não diz respeito. Eu vejo muito assim, a gente, infelizmente, as mulheres têm muita mania de ficar falando mal do marido para amiga, para as amigas, né?
E sempre colocando. E eu gosto muito de lembrar do encontro de mulheres que eu tive com a Raquel Fonseca, que a Raquel Fonseca, agora você vai ficar, um chá de mulheres, agora você vai ficar em pé e vai dizer, eu tenho um marido que mereço. Foi tão engraçado, Damares, de ver, quando eu olhava assim em volta, pouquíssimas gritaram assim com muita determinação, eu tenho um marido que mereço. A maioria falava assim, eu tenho um marido que mereço. Tipo assim, ai, que droga. Porque as pessoas se põem como vítimas, achando que o marido é o algoz, quando, na verdade, a escolha foi dela em casar com aquele homem, né? E manter um relacionamento do jeito que tá, né? Então, sempre é nossa escolha. A palavra de ordem também é autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela maneira como as pessoas me tratam, eu sou responsável pela maneira como eu trato da minha saúde, eu sou responsável, então não existe o outro, existe eu sendo responsável pelo que eu ponho na minha mente, pelo que eu assisto, pelo que eu ouço, com as pessoas que eu converso, com as pessoas que eu interajo, pelas escolhas que eu faço. E aí a vida vai sendo resultado das nossas pequenas escolhas que vão culminar nossas grandes escolhas, entendeu? Não tem posicionamento sem autorresponsabilidade. Agora, Fabi, você disse aí, olha que interessante. Há pessoas que, né, e você pode dizer isso, de repente, eu tenho um marido que eu mereço, né? Mas, gente, você pode mudar o seu casamento através do seu autoconhecimento. Você pode mudar Sim. a tua realidade hoje através de você cuidar de você e saber o que você gosta, o que você quer, sabe? Não há, e eu vou falar uma coisa, depois que nós fizemos avaliação, análise e outros processos, inclusive, Fabi, o meu marido fez constelação. Depois do que ele fez constelação, que ele fez o processo, você não tem noção. Essa constelação mexeu na minha mãe. Nossa. Mexeu na forma como a minha mãe interferia na minha casa, sabe? E eu digo que isso é de Deus, sabe? Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver dentro de estudos científicos, tem a ver com memórias celulares, sabe? Por isso que Deus deixou lá na Bíblia com os antepassados, os nomes, porque a gente precisa saber a história de como foi, porque de repente você está sofrendo hoje de algo lá do teu antepassado, das escolhas, e vai se trazendo. E olha, teu casamento pode mudar, a tua profissão pode mudar, tuas coisas podem mudarem. Se você hoje aceitar e falar, eu quero ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus eu quero, eu aceito, e eu vou... não é só jogar no colo de Deus, não, gente. É falar, eu quero fazer e me tornar alguém melhor para que ele possa olhar e falar, nossa, essa mulher merece um homem melhor. E aí, com certeza, você vai impactar a vida dele. A Fabi tem história, né, Fabi, disso? Sim. Você sabe que na igreja é muito comum a gente ver essa fala assim, só Jesus na causa. Principalmente quando as mulheres falam dos maridos, né? Meu marido, só Jesus na causa. E eu fico muito indignada porque eu digo assim, tá bom, bonitona, porque se é só Jesus na causa, ele vai resolver o problema dele. Agora, se tem a parte sua aí, então você faça a sua parte, porque a parte de Jesus ele sempre faz brilhantemente. Então, muita gente não tem mudança de vida porque fica atribuindo a Deus uma mudança, só se ele mudar a cabeça do meu marido. Não, a gente precisa mudar a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de pensar e a maneira de se posicionar. Existem mulheres hoje que estão presas ao medo, estão presas a um casamento por medo de o marido arranjar outra mulher mais bonita, mais jovem, e que está sem homem, e que está não sei o quê, e não tem. A maior prisão que a gente pode se encontrar é no medo, porque o medo trava a gente de ir para onde a gente precisa ir. Então, quando a gente sabe a mulher que a gente é diante de Deus, o coração que a gente tem, e o relacionamento que a gente quer ter, a gente não precisa ter medo que o marido vai abandonar a gente. Muita mulher tem assim, mas se eu falar isso, se eu me posicionar, ele vai me largar, né? Tem mulher que pensa assim, né, Damares? Tem mulher que morre de medo de se posicionar. O que elas não sabem é que eles vibram uma mulher que sabe se posicionar, eles amam, né, Damares? Elas não têm ideia que uma mulher que sabe se posicionar, ela é apaixonante, entendeu? E por isso... O homem não sai de perto, não sai de perto. Inclusive, ele não sai de perto daquela mulher que realmente vai lá, se posiciona, faz e diz, olha, Sim. Olha o que você vai perder.
Aí algumas ficam assim, eu não aguento de ver essas mulheres bandidas que arranjam homem, que não sei o quê. Uma das coisas que elas sabem fazer é se posicionar. E aí, como elas sabem se posicionar bem, os homens amam. Porque, na verdade, a gente ama quem se ama, né? E posicionamento tem a ver com isso, com amor próprio, com respeito, com admiração. Então, não, é impossível você querer que alguém te ame se você não se ama. E o posicionamento tem muito a ver com isso. Eu me amo, eu me respeito, e por isso eu não vou deixar ninguém pisar em mim, entendeu? Muita gente também se equivoca porque pensa que a mulher tem que ser submissa ao homem, e por conta disso acha que o homem pode fazer, pisar na cabeça dela. Não, não é isso. Não é isso mesmo, né? O pessoal Fabi, tá muito errado, assim. eu te mandei um vídeo, eu não sei se você viu. Eu recebi um vídeo, mulheres, vocês estão aqui e até os homens também, eu recebi um vídeo de uma menina colocando regras para o marido. Você recebeu isso? Eu não sei, vou dar uma olhada lá, Dan. Dá uma olhada no vídeo, gente. E assim, às vezes você quer realmente. É desafiadora a vida. Eu vejo a vida de uma mulher hoje, né, no século que a gente está vivendo, é desafiadora, ainda mais para uma mulher aí, vamos colocar aí entre os 50, 60 anos. Até a nossa faixa etária, eu acho que a gente está se reinventando muito, Sim. muito fácil, né? Mas para uma mulher de 50, 60 anos, gente, que vive em outra época, que viu outras coisas, que está vendo como está tudo mudando, né? Deve ser desafiador e assustador, né? Realmente ter que se reinventar, e é o que a gente está fazendo. Quem tem menos de 20 anos aí, ou 20 anos, nasceu numa época, gente, que tá tudo aí. Então, para ela, tá tudo normal. Para nós, que eu lembro na época dos anos 80, gente, que as danças eram os passinhos, não é o que a gente vê hoje, né? A tecnologia, não é? Eu não lembro, eu não tinha computador nos meus trabalhos de escola. Então, assim, os namoros eram diferentes, as pessoas eram diferentes. Eu lembro que os namoros, gente, era tudo, a gente ficava ali, os namoros. Hoje o namoro não existe mais namoro, é sexo direto. Então, assim, as coisas estão mudando tanto que é assustador. Agora, Fabi, nosso tempo tá pequeno aqui, daqui a pouco vai cair. Antes de cair, eu queria que você, de tudo que você passou, sabe, pela tua história, que você tinha uma mágoa, né? E você falou aí da sua mãe, e você acabou perdendo a visão, ficou sem andar, sabe? De tudo que aconteceu com você. Hoje, se você tiver acho que aconselhar uma mulher que está aqui, que de repente está magoada, sabe? Que não cuida da saúde, não faz atividade física, não bebe água, come só porcaria. O que você aconselharia essa mulher hoje que está assistindo a gente? Para ter uma vida melhor. Dan, mediante tudo que a gente falou aí, eu penso o seguinte, uma coisa é bem clara, quando eu olho para mim, se você tiver até chance, posta aquela fotinho lá de mim. Vou né? fazer uma montagem. E muita gente, minhas pacientes de consultoria, quando eu mostro as fotos, a pessoa fala, fez cirurgia bariátrica. Não fiz cirurgia bariátrica, foi reprogramação de estilo de vida. E o desafiador não é só você eliminar o peso, você depois se manter magra. Porque senão a pessoa fica naquele sobe e desce, né? Agora, se eu pudesse falar uma coisa hoje, é que quem está vendo a gente aqui, prestasse atenção na sua história, porque aonde eu cheguei primeiro porque eu não me amava, porque a gente só permite a gente chegar num ponto de a gordura, a obesidade, era um grau altamente inflamatório. Então, eu estava tão inflamada emocionalmente que eu botei essa descarga para o meu corpo. Então, foi uma falta de amor próprio, falta de perdão, e eu estava punindo o meu corpo, porque a doença autoimune, e aí eu vou dizer fibromialgia, artrite reumatoide, uma porção de coisa doença autoimune tem a ver com o quê? Você perverter o sistema que é suposto para te proteger, ele se vira contra você e te ataca. Então, dentro de tudo que a gente falou, Deus me curou, eu digo. Até um tempo atrás, eles não falavam que esclerose múltipla tinha cura. Mas hoje, com o olhar da epigenética, que fala que você, sim, se você muda o seu estilo de vida, você consegue mudar o funcionamento das células do teu corpo e automaticamente promover cura. E claro que, obviamente, que eu associo essa cura a Deus. Então, tudo, Damares, não existe caso perdido. Tudo, independente de qual é o diagnóstico, independente do peso da pessoa, tudo pode haver uma mudança.
mas a primeira pessoa que tem que estar interessada nessa mudança é você. Palavra de ordem, autorresponsabilidade. Entender, tem gente que fica ofendidinha, tá acima do peso, é chamada de gorda. Filhona, se falarem que você tá gorda, antes de ficar ofendida, olha no espelho. Tá gorda, então pensa, caramba, estou gorda, preciso emagrecer. Por que você vai se ofender com o outro? Você tem que ficar ofendida com você. Você tem que olhar para você e falar assim, por que que eu deixei eu mesmo fazer isso comigo? Porque quem deixa é você. Tem gente que fala assim, mas meu marido me traz chocolate toda noite, mas... Ué, você come porque você quer. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você está falhando em cuidar de você. Cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, cuidar dos seus sentimentos. E por aí você já vai aceitando, assumindo o controle da sua vida e acertando a rota, e sempre junto aos pés do Criador, porque ele é o melhor GPS que existe. Quando a gente se conecta com ele, ele fala assim, é por aqui agora, filha, agora vamos passar por essa via, a via do perdão, agora vamos passar por essa via, a via da disciplina, agora vamos passar por essa via, a via do autoconhecimento, agora vamos passar por essa via, a via da autoestima. Eu costumo dizer, Damares, que são duas retas. Primeiro, como é que a gente fala? Horizontal, não. Antes do horizontal é o... Vertical. Vertical. É você com Deus. Aí você mantém relacionamento com Deus, conhece ele, se torna íntimo dele, como diz lá, você ceia com ele, ele ceia com você. Aí pronto, você ficou top. Depois que você já está bem com ele, aí tem a via horizontal. Aí eu sempre falo assim, tá, então aí você vai se relacionar com o próximo? Aí a pessoa assim, não, ainda não é, porque como diz também, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o próximo, a gente tem que se amar, porque se a gente for tentar amar o próximo antes de se amar, vai dar tudo ruim, porque a gente vai amar de mais ou vai amar de menos. Então, aí a gente pega, começa a conviver com a gente, se conhecer, saber os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, trabalha junto aos pés do Criador. E aí pronto, aí a gente está top de linha para lidar com o próximo, o marido, ou quem ainda está namorando. Depois pega e... Enfim, começa a interagir com as pessoas que estão em volta, família, todo mundo que tá ainda em torno da gente vai desenvolvendo aí um relacionamento saudável. E aí vai vendo bem, né? Fabi, olha, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar você no fogo, amiga. Joga. Eu tô doida para montar o produto digital dessa mulher, porque essa mulher vai explodir. E aí, gente, para você que tá aqui, tá precisando de repente de eliminar um pezinho, tá precisando melhorar a saúde, ela é consultora de saúde e ela vai fazer, gente, consultoria online. Porque nada melhor com uma pessoa que passou por tudo o que ela passou e ela aplicou com ela ferramentas para ela ter sucesso, para ela ter uma saúde melhor. Então eu desafio você, se está aí comigo aqui nessa live, se você realmente precisa mudar o seu estilo de vida, mudar a sua saúde, você vai ter aí, contratar a Fabi para você realmente, gente, ter um produto, fora que assim, ela é produto do produto, começa por aí. E segundo, que se ela conseguiu, gente, claro que é o poder de Deus aí, mas olha, imagina o produto que você vai contratar, uma mulher que foi curada, não enxergava e quando voltou a enxergar, estava em cima de uma cama e voltou a andar, ou seja, essa mulher aí tem um poder aí, tem uma bênção especial, tem conhecimento, e você que está aqui comigo, procura ela hoje e faça uma consultoria com ela, porque vale a pena. E eu tô doida para montar o produto digital dela, porque é assim, gente, essa mulher tem muito conhecimento e precisa colocar essa voz pro mundo. E não é não é por dinheiro, não. É para realmente ajudar as pessoas, é por missão e propósito. Missão e então, propósito. vou te botar no fogo aqui, amiga, ó. Fala. Vou te botar no fogo. Que tal você doar aí uma consultoria gratuita aqui e a gente sortear hoje à noite? Com certeza. Tamo junto, Pode, amiga. Com certeza. Coloca aí essa consultoria. E eu sempre falo isso, olha, eu sempre falo assim, eu não tenho problema nenhum em doar, mas eu gosto muito quando a pessoa se compromete de alguma maneira. Se não se compromete financeiramente, se compromete em termos de atitude. Porque sempre que eu começo um processo que é gratuito, se a pessoa não tem comprometimento, eu digo, olha, não seguimos, porque só sigo se você tiver
né, batendo essa bola comigo, indo lá e voltando, participando das ferramentas que eu der para ter resultado, porque senão não tem resultado, né? Verdade, amiga. Eu concordo com você. E outra coisa também, como eu aprendi com as minhas amigas aqui, consteladoras, a lei da sistêmica, toda vez que você dá muito, precisa voltar, porque senão a pessoa te abandona. Maravilhoso, né, Ana? Gente, ó, ontem nós fizemos a live da Lígia e até domingo a gente vai sortear uma constelação, tá bom? Quem for lá, me marcar lá, né, na postagem que eu fiz ontem e marcar 2 amigas, a gente vai sortear uma constelação. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma postagem hoje com a foto da Fabi aqui, o antes e o depois, para vocês conhecerem essa moça maravilhosa. E aí, eu vou fazer o sorteio na terça-feira, tá bom? E você vai fazer a mesma coisa, vai me seguir, vai seguir a Fabi e vai marcar 2 amigas. Na terça-feira a gente vai fazer o sorteio e aí você vai ter um atendimento diretamente dos Estados Unidos por realmente uma Master Coach, porque eu conheço a Fabi, e eu não indico pessoas no meu canal que eu não conheço o trabalho, que eu realmente não saiba que é um trabalho de Deus e de confiança que realmente vai transformar a sua vida. Tá bom? Fabi, gratidão por ter aceitado o convite de participar dessa live, por contar a sua história, de abrir seu coração, né, por impactar. E, gente, essa mulher está empreendendo nos Estados Unidos, essa mulher... eu admiro e tiro o chapéu para mulheres que realmente se posicionam e realmente vão construir o seu sucesso, a sua história. Gratidão, amiga, por compartilhar a tua história conosco. Amiga, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho e de poder ser um instrumento. Eu costumo dizer que Deus permite algumas coisas e se alguém aqui que está no canal está em algum momento de dor, um diagnóstico ruim, um sofrimento, não tenha dúvida de que Deus é capaz de transformar essa dor em bênção, e essa bênção, eu hoje entendo que a dor que eu tive da esclerose múltipla foi uma dor que hoje ele tornou uma bênção para que seja a missão. Então, olha como é que é possível, só Deus mesmo para tocar algo que era tão ruim e fazer algo tão bom virar missão e virar, multiplicar a bênção na vida dos outros, porque é assim que Deus faz, Deus transforma, né? E aí ele é um rio, como ele fala, ele é a figueira e nós somos os ramos. Eu gosto de pensar que ele é um rio, ele é a fonte de água viva. E aí, se a gente se conecta com ele, a gente vai ser essa vertente, um braço de água que vai fluindo, né? Por isso que a gente tem que estar conectado. Amém. Que lindo, amiga, que lindo. Então, seja você aqui que está nos assistindo, um instrumento na mão de Deus. Deus te deu talentos e dons. E olha, não se acanhe, não. Tenha segurança no poder de Deus e coloca o teu dom em serviço das pessoas, para mudar a vida das pessoas, para você ter uma história impactante e contar. E lembre-se, aqui na Terra, gente, é o início do céu. Então, faça dessa experiência a melhor experiência, para que quando você chegar no céu, você tenha muitas histórias para contar para muitas gerações. Um grande beijo para você no seu coração. Um grande beijo, Fabi. Beijo, meu amor. Boa noite aí A gente se encontra logo, logo. Gente, tchau, tchau.